Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Quinta-feira, 24 de julho, rezemos com muita fé nesse dia, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, pedindo pelas intenções que nós trazemos em nosso coração. Que Nossa Senhora interceda por nós, interceda para que haja paz no mundo. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta quinta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que motivo falas com eles em parábolas? Porque a vós, respondeu-lhes, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem será dado e terá em abundância, mas ao que tiver pouco será tirado também este pouco. Portanto, se lhes falo em parábolas, é porque olhando não percebem, e escutando não entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis e não entendereis, olhareis e não enxergareis. Porque o espírito deste povo se tornou insensível. Eles tapam os ouvidos, fecham os olhos, de modo que não podem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, compreender com a mente, nem se podem voltar para mim e alcançar de mim a salvação. Felizes, porém, os vossos olhos, porque estão vendo, os vossos ouvidos, porque estão ouvindo. Eu vos declaro esta verdade. Muitos profetas e homens justos suspiravam por ver o que estáis vendo e não viram, e por ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao que tem, lhe será dado mais ainda, e aquele que não tem, até o pouco lhe será tirado. Parece complicado para nós entendermos essas palavras de Jesus. Mas Jesus falava para aquele povo em parábolas, usando histórias comuns para que as pessoas compreendessem o que ele queria dizer. Mas muitos não compreendiam, porque não prestavam atenção, não valorizavam a sua presença, não acompanhavam o raciocínio de Jesus, esperavam grandes milagres, esperavam apenas a cura, apenas a multiplicação dos pães para saciar a fome, acompanhavam Jesus sempre por causa dessas coisas e não observava, não enxergava o que Jesus estava querendo dizer, quem era Jesus, por que Jesus estava com eles. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias e não faziam esforço para acreditar, para mudar as suas vidas. Ouviam, mas não escutavam, ou seja, o que Jesus falava entrava por um ouvido, saía por outro. E eles
Viam, mas não enxergavam, ou seja, viam Jesus, mas não enxergavam que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia sido anunciado pelos profetas. Eles ficavam cegos diante da realidade, surdos diante das coisas que deveriam acontecer e não aconteciam porque eram duros de coração, porque não abriam o seu coração para Deus. E nós também, trazendo para os nossos dias essas palavras, nós percebemos que muitas vezes nós julgamos ter fé, mas não alimentamos essa fé. Não cultivamos as nossas orações, os nossos momentos de intimidade com Deus, a busca dos sacramentos. E o que temos vai acabando, vai diminuindo. Mas quando nós temos fé, quando nós buscamos alimentar essa fé, buscamos ouvir mais a palavra de Deus, buscamos mais a oração, intensificar mais os momentos de intimidade com Deus, nossa fé vai aumentando, nos fortalecendo. Por isso, quanto mais nós temos, mais nos será dado. Mas se vamos deixando, vamos nos afastando, aquilo que temos vai sendo tirado, vai acabando. Se eu me permito deixar de ir uma missa no domingo, no outro eu já não vou, no outro também eu não vou, e assim vai acontecendo e nós vamos afastando cada vez mais de Deus. Por isso nós devemos nos preocupar. Como está a nossa fé? Como nós estamos fortalecendo a nossa fé? Estamos buscando a Deus para que multiplique em nós os dons que recebemos? Estamos nos aproximando de Deus, ouvindo as suas palavras, colocando em prática? Ou nós estamos vivendo mecanicamente, acompanhando só o conforto, o prazer deste mundo e fugindo daquilo que alimenta a nossa fé? Por isso devemos nos preocupar em alimentar a nossa fé a cada dia, para que possamos aumentar em nós aquilo que recebemos de Deus, as graças, as bênçãos, porque quanto mais nós temos e buscamos, mais nos será dado. E quanto menos nós temos, se não cultivarmos, se não trabalharmos esses dons em nós, nós acabaremos por perdê-los, por enterrar os nossos talentos, os nossos dons. Porque nós não devemos fechar os nossos olhos diante das coisas que estão acontecendo no mundo, vendo, mas não enxergando. Tanta coisa que nós vemos neste mundo que não nos leva a nada, que não produz nada, e quantas coisas nós ouvimos que não servem para nada, e deixamos de ouvir aquilo que é essencial, deixamos de ver o que realmente nos engrandece. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos fortaleça, nos faça ver de verdade o que precisamos ver e ouvir aquilo que precisamos ouvir. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.